O povo clama por avivamento, mas não quer se arrepender. O grito que Deus não pode atender. Vivemos dias em que as igrejas estão cheias de vozes clamando por avivamento. Há jejuns, vigílias, congressos e cultos com o tema Aviva-nos, Senhor. Muitos levantam as mãos, choram, cantam canções profundas e fazem orações fervorosas. Mas há um silêncio gritante vindo dos céus. A pergunta é: por que Deus não responde? A resposta é dura, mas verdadeira. O povo clama por avivamento, mas não quer se arrepender. Querem o fogo sem o altar. Querem o mover sem mudança. Querem a glória de Deus, mas não querem a cruz. E isso é uma contradição espiritual que o céu não pode ignorar. 1. Avivamento. Não é performance, é quebrantamento. A Bíblia nos mostra que os maiores avivamentos da história aconteceram não quando as pessoas cantaram mais alto, mas quando choraram mais sinceramente. Em 2 Crônicas 7,14, Deus declara: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Observe a ordem divina: humilhação, oração, busca pela presença, conversão dos maus caminhos. O avivamento não começa com músicas, começa com lágrimas, começa com joelhos no chão, com corações rasgados, com um confronto profundo com a própria podridão interior. Não adianta clamar por fogo se não houver lenha no altar. E a lenha do avivamento sempre foi o arrependimento sincero. 2. O avivamento que Deus rejeita. Deus rejeita avivamentos de aparência. Isaías, o profeta do Velho Testamento, enfrentou uma geração parecida com a nossa. Um povo que jejuava, que sacrificava, que fazia cultos, mas sem santidade, sem transformação, sem arrependimento. Veja o que Deus disse: Quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Que palavra dura! Você consegue imaginar isso? Um culto lindo aos olhos humanos, com corais, danças, luzes, pregadores carismáticos, mas aos olhos de Deus, um culto vazio, rejeitado. Porque não há arrependimento genuíno. Hoje, muitos querem o Espírito Santo como um espetáculo. Querem manifestações, mas não transformação. Querem pular, mas não querem obedecer. Querem profecia, mas não querem renúncia. 3. O avivamento de Jonas. Uma cidade que se arrependeu. Deus mandou Jonas pregar a Nínive, uma cidade mergulhada no pecado. E quando Jonas finalmente obedeceu, a cidade inteira entrou em arrependimento. O rei trocou o trono por pano de saco, os animais jejuaram, o povo se humilhou. E o que Deus fez? E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas 3,10. Deus viu o quê? As obras. Não os gritos, não o número de pessoas reunidas, mas o arrependimento visível. Nínive foi avivada porque o povo decidiu mudar. O verdadeiro avivamento não é quando você sente um arrepio. É quando você sente nojo do pecado. Quando você odeia o que antes tolerava. Quando você escolhe ser santo, mesmo que todos à sua volta prefiram a sujeira. 4. A geração que quer avivamento, mas ama o pecado. Muitos hoje querem avivamento, mas não querem cortar as séries imorais que assistem. Querem avivamento, mas vivem em fornicação, em adultério, em mentira. Querem avivamento, mas se recusam a perdoar, a abandonar o orgulho, a deixar de alimentar o ódio. Como Deus pode derramar o seu espírito sobre um vaso sujo? Avivamento sem santidade é ilusão. Avivamento sem arrependimento é só emoção. Não adianta encher a igreja se o coração está vazio de Deus. Não adianta falar em línguas no domingo e xingar no trânsito na segunda.
Não adianta pregar fogo se a vida está fria no altar do arrependimento. 5. Deus não pode habitar onde há pecado oculto. Em Ezequiel 8, Deus mostra ao profeta os pecados escondidos dos líderes do templo. Eles pareciam santos por fora, mas estavam cheios de idolatria e abominações por dentro. E Deus disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Pois dizem: O Senhor não nos vê. Ezequiel 8:12. Hoje, ainda tem muita gente com a mesma mentalidade. Acham que Deus não vê o que fazem nas trevas. Mas Ele vê tudo. E enquanto não houver confissão sincera, mudança de vida, abandono do pecado, não haverá avivamento verdadeiro. 6. O grito que Deus ouve. Deus ouve o grito do pecador arrependido. Veja o exemplo de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Davi sabia que não bastava continuar como rei, como guerreiro, como adorador. Ele precisava de um novo coração. Ele sabia que só com pureza Deus voltaria a se manifestar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele resiste aos soberbos, mas se aproxima dos humildes. Avivamento começa quando o orgulho morre. 7. Quer avivamento? Mate o pecado. O povo de Israel clamava por Deus no tempo de Elias, mas estava dividido entre o Senhor e Baal. Elias fez uma pergunta clara. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas, se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. Não dá para seguir dois senhores. Não dá para ter avivamento e viver no pecado ao mesmo tempo. Ou você escolhe Deus e renuncia ao mundo, ou escolhe o mundo e perde a presença de Deus. Quer avivamento? Mate o pecado. Corte o laço. Quebre os altares de Baal. Queime os ídolos escondidos. 8. A igreja precisa voltar ao arrependimento. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus fala com as igrejas, e a maioria delas estava em pecado, em mornidão, em aparência de piedade sem essência. Para Laodiceia, ele disse: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. O convite ainda está de pé. Jesus ainda chama sua igreja ao arrependimento. Não é tempo de apenas pedir avivamento, é tempo de preparar o caminho para ele vir. E o caminho do Senhor é pavimentado com lágrimas de arrependimento. 9. Conclusão. O fogo só cai no altar do arrependimento. Não adianta pedir fogo sem sacrifício. Não adianta clamar por mover, se não houver mudança. Avivamento sem arrependimento é barulho sem transformação. Se queremos ver Deus se mover em nossos dias como nos tempos de Atos, precisamos começar como eles começaram, rasgando o coração, confessando os pecados, abandonando os ídolos, restaurando o temor de Deus. Só então o céu se abrirá. Só então a glória virá. Só então o fogo descerá. Desafio final. Pare agora e reflita. Há algo na sua vida que você sabe que precisa mudar? Você está buscando o avivamento, mas tem evitado o arrependimento? Você quer a presença de Deus, mas não quer abrir mão de certos pecados? Deus está pronto para te visitar. Mas antes, Ele quer te purificar. Então se ajoelhe, se quebrante, peça perdão, abandone, confesse, rasgue o coração. Só assim o clamor pelo avivamento será ouvido. Se esse vídeo falou com você, compartilhe. É hora de despertarmos não apenas para um mover, mas para uma transformação. Avivamento verdadeiro começa no coração de quem se arrepende.